Olá a todos, nessa aula a gente vai falar de alguns operadores do cálculo vetorial, em especial o divergente e o rotacional, que vão ser bem úteis mais para frente. Para começar, vamos dar uma revisãozinha rápida de um operador que vocês já conhecem, que é o gradiente. Então, como vocês sabem, o gradiente pega uma função f e retorna um campo vetorial, representado ou assim, ou como grad f, e esse campo aí, o campo gradiente, é calculado tomando as derivadas parciais de f em relação a cada variável e botando nas componentes i, j, k do campo vetorial. Ok? Então isso vocês já conhecem. Vai ser interessante para a gente falar do operador del, ou então operador nabla, que é só esse simbolozinho aqui que aparece na frente da função no gradiente. Esse operador aqui é dado por essa expressão aqui, onde aqui aparecem só os símbolos das derivadas parciais, então, que não é a derivada parcial da função. A derivada parcial da função seria del f del x, aqui é só o del x, então é só o símbolo da derivada parcial, ok? Então isso aqui, na verdade, não vai dar nada, ok? Porque eu não estou realmente calculando as derivadas parciais, é só um símbolo, que quando você pega esse símbolo e aplica na função, o significado é que você vai pegar cada uma dessas derivadas parciais, realmente aplicar na função e aí realmente fazer a conta para dar alguma expressão, ok? Então, isso aqui vai ser só um símbolo que vai aparecer outras vezes. Então, fazer um exemplozinho rápido aqui. Pega essa função aqui. O gradiente dela vai ser o quê? Derivada parcial em relação a x. Então, pega isso aqui, deriva em relação a x. Vai dar só esse termo aqui, então vai dar 2xy. Bota na direção y. Pega isso aqui, deriva em relação a y. Aqui vai dar x quadrado, aqui vai dar zero, então vai ficar x quadrado na direção j. E depois deriva em relação a z, derivando isso aqui em relação a z, aqui vai dar zero, aqui vai dar 3z quadrado e bota na direção k. Ok? Se eu calcular o gradiente num ponto específico, então aqui eu estou dando x igual a 1, y igual a 0, z igual a menos 1, você substitui os valores ali, vai dar esse vetor aqui, j mais 3k. Ok? E como vocês devem se lembrar, esse vetor aí, o vetor gradiente, ele aponta a partir desse ponto aqui, tá? Aqui eu tenho um certo ponto, a função vai ter um certo valor ali, ok, calculo isso aqui. Dependendo da direção que você se mover a partir desse ponto, pode ser que a função aumente, pode ser que diminua, às vezes aumenta rápido, às vezes aumenta devagar. E o que o gradiente te dá é a direção a partir daquele ponto em que a função cresce mais rápido, ok? E além disso, o módulo dele, se você calcular o módulo disso aqui, vai dar raiz de 10. O que isso aqui significa? Isso aí é a derivada direcional máxima, ou seja, de todas as direções a partir daquele ponto que você se mover, a direção que ele vai crescer mais rápido é essa aqui, e a velocidade com que vai estar crescendo é raiz de 10. Ok? Então, esse aí é o gradiente que vocês já conheciam. Vamos agora para o novo operador, que é o divergente. Ok? Enquanto o gradiente pegava uma função e dava um campo vetorial, o divergente vai pegar um campo vetorial v, okay, com componentes vx, vy, vz, e vai te retornar uma função representada ou assim, certo? Aquele operador nabla, aqui um pontinho que seria como um produto escalar com o v, ou então assim, div v. Ok? São só duas notações diferentes para a mesma coisa. Às vezes a gente usa isso, às vezes aquela. E como que a gente calcula esse divergente? Você vai pegar cada componente aqui e derivar em relação à variável correspondente. Então, a componente x você deriva em relação a x, componente y em relação a y, componente z em relação a z e soma tudo. Ok? Essa expressão aqui vai ser uma função que é o divergente daquele campo vetorial. Ok? Tomem cuidado que um erro muito comum é botar IJK lá no divergente. E tomem cuidado que não vai ter. Okay? Aqui muita gente acaba colocando um I aqui, um J ali e um K ali. Mas não é para ter porque o divergente é para dar uma função. Se tiver IJK não vai ser função. Ok? Então, gradiente vai ter IJK, o divergente não. Aí é que está aquela ideia de botar esse símbolo aqui de produto escalar, que é como se você pegasse aquele símbolo nabla, que é um vetor,
cujas componentes são símbolos das derivadas parciais, faz o produto escalar com outro vetor, produto escalar de vetor com vetor dá um número, né? Então não tem mais IJK. Okay? Então essa é a ideia dessa notaçãozinha aí. Uma maneira prática de lembrar dessa fórmula aqui. Okay? Como se eu pegasse as componentes aqui, as derivadas parciais, derivada x, derivada y, derivada z, e aplicasse as componentes Vx, Vy e Vz do campo V. Tá joia? Bom, vamos fazer um exemplo. Tenho aqui um campo vetorial, ok? Então, x à quarta i, z ao quadrado j, y ao quadrado zk. Eu quero calcular o divergente dele, então, só usar a fórmula. Então, vou ter derivada em relação a x do que está aqui na componente i, então do x à quarta, mais derivada em relação a y do que está na componente j, então z ao quadrado, mais derivada em relação a z do que está na componente k, então do y ao quadrado z. Calcula essas derivadas parciais, você chega na resposta. Ok? Como esperado, deu uma função, né? Aqui não tem JK. Se eu pegar essa função aqui, calcular num certo ponto, por exemplo, 0, 2, 1, joga lá x igual a 0, y igual a 2, z igual a 1, vai dar 4. Ok? Então, divergente nesse ponto deu esse valor 4. O que significa esse valor? Ok? Ainda não dá para vocês entenderem bem, não dá para eu explicar direitinho por que é isso, ok? Mas só para adiantar, isso aí mede a grosso modo a intensidade com que o campo está saindo ou então está entrando do ponto. Okay? Basicamente o que vai acontecer, que mais tarde vocês vão entender melhor, é que se eu calcular o divergente num certo ponto e der positivo, como aqui, ok? Isso quer dizer que aquele ponto está funcionando como uma fonte do campo. Okay? O campo está saindo daquele ponto. Okay? Tem mais setinhas saindo do que entrando, digamos assim. Se eu calcular o divergente num certo ponto e der negativo, aquele ponto é um sorvedouro do campo. Vai ter mais setinhas entrando no campo, entrando no ponto, do que saindo. E se eu calcular o divergente num certo ponto e der zero, quer dizer que a intensidade do campo que está entrando é a mesma que está saindo. Então é como se tudo que entrasse no ponto saísse pelo outro lado. Okay? A grosso modo. Okay? É um pouco mais complicado do que isso, mas essa é uma boa ideia, uma boa maneira de pensar. Okay? Então, se você pensar que o seu campo, por exemplo, for campo de velocidade de um líquido, um ponto de divergente positivo é literalmente uma fonte, como se tivesse sido um ponto onde está caindo a água de uma torneira e aí a água fica saindo dali. Okay? Ponto de divergente negativo, um sorvedor, é como se fosse um escoadouro mesmo. Okay? Então, como se fosse um ralo. O líquido está indo na direção do ralo. Okay? E um ponto onde o divergente é zero, quer dizer que não é nenhuma fonte nem um sorvedouro. Joia? Então, de novo, mais para frente vocês vão entender melhor o porquê é isso, então estou só adiantando a interpretação. Outro operador que vai ser bastante útil mais para frente é o rotacional. Okay? O rotacional ele vai pegar um campo vetorial V e vai retornar um outro campo vetorial dado por essa fórmula complicada aqui. Okay? O rotacional você pode representar ou assim, aquele operador nabla, um x de produto vetorial V, então como se fosse um produto vetorial do nabla com o V, ou então como hot V, ok? Ou se você pegar algum livro em inglês, ao invés de hot, eles chamam de curl, C-U-R-L, ok? E como que a gente calcula? Bom, essa anotação aqui, como se fosse um produto vetorial, serve para te ajudar a lembrar da fórmula, que é essa fórmula complicada, mas que você pode escrever como um determinante. Okay? Então, pensando como produto vetorial, como calcula o produto vetorial? Na primeira linha você bota IJK, na segunda linha você bota as componentes do primeiro campo, só que no caso aqui não é um campo, é aquele operador nabla, cujas componentes eram os símbolos das derivadas parciais. Okay? E aí, na última linha, as componentes do outro campo, no caso aqui do Vx, Vy, Vz, e aí depois tira o determinante. Ok? Tomem muito cuidado, tá? Que outro erro muito comum é aqui na segunda linha você realmente calcular as derivadas parciais. Okay? Não é para calcular as derivadas parciais, aqui é só o símbolo das derivadas
que depois, quando você aplicar nessas componentes aqui nessa fórmula de baixo, aí você vai realmente calcular, ok? Mas enquanto está aqui no determinante, bota só o símbolo. Então aqui nunca vai mudar nada, aqui nunca vai mudar nada, só que você vai colocar aqui são os componentes do campo, ok? Bom, quando calcular esse determinante, o que vai dar? Nessa diagonal aqui, eu vou ter na componente i, a derivada em relação a y do Vz. Então está aqui, derivada do Vz em relação a y, está na componente i. Depois, nessa outra diagonal aqui, vou ter também na componente i, menos, porque está vindo nessa direção, né? Derivada em relação a z do Vy. Então, está aqui. Depois, na componente j, eu tenho, na componente j, tenho a derivada em relação a z, vai lá para o outro lado do Vx. Está aqui. Aí depois, menos, na componente j, derivada em relação a x do Vz. Está aqui. Então, vai fazendo, calculando determinante da maneira normal, só que cada vez, em cada diagonal, que você vai aplicar a derivada em alguma dessas componentes aqui, e o resultado vai estar naquela componente dada pela primeira linha. Okay? Então, no final, esse determinante vira aquela expressão complicada ali. Ok? Não vale a pena decorar essa expressão, porque aqui é muito fácil você se perder, porque tem muito x, y, z, aqui então é fácil perder. Recomendo que sempre escrevam um determinante e montem a fórmula na hora. Ok? Mas quem quiser, observem aqui o padrão. Aqui, por exemplo, na componente i, que seria correspondente à direção x, aparecem aqui só derivadas em relação a y e z. Ok? Derivada em relação a y do Vz e a derivada do z do Vy. Uma positiva, outra negativa. Na componente j, que tem a ver com a direção y, aqui não aparece o y, aparece só o x e o z. De novo, o x em cima, z embaixo uma hora, depois z em cima, x embaixo. E na última componente k aparece só o x e o y. Quando o y está em cima, o x está embaixo. Quando o x está em cima, o y está embaixo. E sempre uma positiva, outra negativa. Ok? Só que tomem cuidado porque é importante não trocar. Aqui sempre essa tem que ser positiva, aquela negativa. Se você botar x e y aqui, y e x ali, vai bagunçar. Ok? Então, recomendo sempre usar o determinante que você não tem como se confundir. Bom, vamos fazer um exemplo. Tenho aqui esse campo vetorial, ok? Y cubo j mais x quadrado zk. Joga lá na fórmula do rotacional. Okay? Então, como eu falei, primeira e segunda linhas vão ser sempre aquilo ali. Aqui você não vai calcular nada, vai deixar só os símbolos das derivadas. E só aqui embaixo é que você vai colocar as componentes do campo. Aqui não tem componente i, então vai ser 0. Componente j é y cubo. Componente k, x quadrado z. Ok? E aí vai fazendo lá as diagonais do determinante. Ok? No final, vocês devem chegar nessas expressões aqui. Aí agora você realmente calcula as derivadas. Aqui, derivada de x quadrado z em relação a y. Como não tem y, vai dar 0. Derivada em relação a z do y cubo também vai dar 0, então não vai ter componente i. Aqui, nessa componente j que veio dessa diagonal aqui, j derivada em relação a z de 0, então já vai dar 0. Menos j derivada em relação a x do x quadrado z, que aí esse aqui vai dar para derivar, vai dar um menos 2xz na direção j. E na direção k também todas as derivadas sumiram, então sobrou só isso aqui. Ok? Se eu calcular num certo ponto, por exemplo, no ponto 1,01, então joga aqui os valores de x, y, z, vê o que dá menos 2j. Ok? Bom, então tá aí. Rotacional daquele campo naquele ponto é o vetor menos 2j. O que esse vetor significa? Bom, a grosso modo, ok, de novo, mais para frente vocês vão entender melhor por que é isso, mas a grosso modo esse vetor aqui dá o eixo de rotação, entre aspas, okay, do campo em torno daquele ponto. Okay? Então, basicamente, o vetor vai apontar numa certa direção. Okay? E o campo, a grosso modo, ele vai estar rodando, as setinhas do campo vão estar rodando em torno do ponto, okay? Num plano perpendicular àquele vetor do rotacional. Okay? Então, por exemplo, se o rotacional estiver na vertical aqui para cima, o campo vai estar rodando no plano horizontal aqui, xy. Okay? Se o rotacional estiver para cá, vai estar no plano perpendicular aqui. E o sentido de rotação é dado pela chamada regra da mão direita. Okay? Se você botar o polegar da mão direita na direção do
rotacional desse vetor preto, os outros dedos vão estar apontando na direção que o campo gira. Então, aqui as setinhas vermelhas seriam as setinhas azuis, desculpa, seriam o campo V original. Aqui a setinha preta é o rotacional. Então, aqui é a mesma coisa, se botar o polegar aqui para cima, então aqui o campo, os outros dedos vão estar girando nesse sentido aqui no plano horizontal. Okay? Então essa, a grosso modo, é a função do rotacional. Ele te diz como que o campo está girando. Tá joia? É um pouco mais complicado do que isso, mas essa é uma boa ideia intuitiva para ter na cabeça. Bom, e por último, tem o operador laplaciano, então, aqui, que vai pegar uma função, f, e vai retornar uma outra função, representada ou assim, então aqui esse triângulozinho assim é o operador laplaciano, que às vezes é representado também como aquele nabla ao quadrado. Então, aqui, razão desse nabla ao quadrado é que o laplaciano é definido como divergente do gradiente da função. Okay? Então, como o gradiente pode ser representado como um nabla, ou divergente como aquele outro nabla com produto escalar, então esse nabla ao quadrado é como se fosse um daqui e um dali. Okay? Só uma anotaçãozinha que ajuda a lembrar. Bom, e se você pegar o f, calcular o gradiente, tá? E aí depois aplicar o divergente, você vai ver que vai dar isso aqui. Essa expressão que é formada pela derivada segunda de f em relação a x, derivada segunda em relação a y, derivada segunda em relação a z, tudo somado. E, de novo, toma cuidado que isso aí é para dar uma função, então você não vai colocar IJK. Okay? O laplaciano, pelo menos esse aqui, não tem IJK, é só a soma das derivadas segundas. Bom, pega essa função, por exemplo. Então, xy ao cubo mais z quadrado, o laplaciano vai ser derivada segunda disso aqui em relação a x. Quando eu derivar isso aqui em relação a x pela primeira vez, vai dar y ao cubo. Quando eu derivar a segunda vez, já não tem mais x, vai dar zero. Derivada segunda em relação a y, aqui não tem y, então vai dar zero. Quando eu derivar isso aqui a primeira vez em relação a y, vai dar 3xy quadrado. Deriva outra vez em relação a y, vai dar 6xy. Derivada segunda em relação a z, aqui vai dar zero porque não tem z. Derivada primeira disso aqui em relação a z vai dar 2z. Derivada segunda vai dar 2. Okay? Então, o laplaciano vai ser essa função aqui, 6xy mais 2. Se eu der as coordenadas de algum ponto específico, você joga ali e está aqui o valor do laplaciano naquele ponto. O que esse valor está me medindo? De novo, a grosso modo, ok? Ele mede a concavidade da função. Okay? Porque como aqui são derivadas segundas, vocês sabem que derivada segunda, pelo menos função de uma variável ou duas variáveis, vocês já viram que mede concavidade, né? Concavidade do gráfico. Aqui, como seria uma função de 3 variáveis, o gráfico seria em 4 dimensões, não dá para a gente imaginar, mas a grosso modo tem essa interpretação de concavidade também. Ou uma interpretação mais palpável, digamos assim, é que o valor do laplaciano indica se eu tenho essa função aqui, calculo o valor dela nesse ponto aqui, vai dar um certo número. Aí digamos que eu calcule a função também perto do ponto, não no ponto, mas em volta do ponto. Se o laplaciano der positivo, quer dizer que os valores em torno do ponto vão ser maiores do que no próprio ponto, em média. Se o laplaciano der negativo, como aqui, quer dizer que se eu calcular os valores dessa função em pontos em torno desse aqui, em média, esses valores perto do ponto vão ser menores do que no próprio ponto. Se o laplaciano desse zero, significaria que perto daquele ponto eu posso ter valores maiores da função, valores menores, mas a média desses valores seria igual ao valor no próprio ponto. Okay? Então essa é mais ou menos a interpretação intuitiva do laplaciano. E só para terminar, tem uma variação do laplaciano, que é o chamado laplaciano vetorial, que ele vai pegar um campo vetorial e retornar outro campo vetorial, ok? Calculado assim, o laplaciano do campo vetorial V vai ser calculado simplesmente pegando o laplaciano de cada componente dele, ok? Mantendo lá o IJK. Okay? Então, esse aqui não tem IJK, o laplaciano vetorial vai ter o IJK, e você, para cada uma dessas componentes aqui,
você vai botar uma fórmula toda daquela ali. Então, aqui eu teria derivada segunda do Vx em relação a x², derivada segunda do Vx em relação a y², derivada segunda do Vx em relação a z², tudo aqui, aí vezes i, aí depois aqui. Derivada segunda do Vy em relação a x², depois em relação a y². Então, teria 9 termos ao todo aqui. Então, aqui cada componente teria 3 termos desses. Bom, então é isso. Parar por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar mais das propriedades desses operadores e um pouquinho para que eles servem.